professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é receita culinária, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo um texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP04 e EF02LP16. E os descritores são os D5 e D10. As habilidades destacadas que se referem à leitura e compreensão em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, de receitas e instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto do texto, e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. E também identificar e reproduzir em receitas e outros gêneros do campo da vida cotidiana a formação e diagramação específica de cada um deles. Os descritores dizem respeito à leitura de frases e à inferência de informações em um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma caixa contendo diferentes portadores textuais com receitas culinárias. Esse material será necessário para a realização de uma atividade lúdica, a qual possibilitará aos alunos o manuseio e reconhecimento de diferentes portadores textuais e suas funcionalidades. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Solicitem aos alunos que, ao observarem as imagens na questão 1, as descrevam com riqueza de detalhes. Durante a realização da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem o momento da leitura da super dica para citar outras dicas sobre os aspectos mais específicos do gênero textual receita culinária, tais como é dividido em partes, apresenta medidas de quantidade e de tempo, etc. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização desta atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente filipetas de papel com perguntas acerca da receita banana com chocolate e balões. Esses materiais serão necessários
para a realização de uma atividade lúdica, a qual possibilitará aos alunos a observação e compreensão da estrutura composicional do gênero textual, receita culinária e também a leitura autônoma de frases. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Expliquem aos alunos como acontecerá a leitura eco e solicitem-lhes que apontem com o dedo as palavras lidas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após a leitura do enunciado do item D, solicitem que os alunos comentem suas percepções acerca do significado da frase apresentada, chamando a atenção para termos comumente utilizados em receitas culinárias, derreter e banho-maria. Caso os alunos não conheçam o significado do termo banho-maria, expliquem que é modo de aquecer, derreter, cozinhar ou evaporar qualquer substância em que o recipiente que a contém é colocado dentro de outro recipiente com água fervente ou quente. A proposta de realização da questão 3 é em duplas. Orientem os alunos a formarem dupla com o colega ao lado, não necessitando que retirem as carteiras do lugar, caso estejam em fileiras. Após as duplas realizarem todos os comandos, convidem uma dupla por vez para compartilhar sua resposta com os demais colegas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de realizarem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, convidem os alunos a observarem as imagens, descrevê-las e predizerem o assunto do texto. Após a leitura, convidem os alunos a comentarem se já apreciaram bons pratos, quais foram, quem o preparou e como sentiram-se durante esse momento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente plaquinhas com as perguntas propostas na questão 2 dessa atividade e portadores de texto que contenham receitas culinárias. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de discussão acerca do gênero textual, receita culinária e alimentação. E também será necessário para a realização da proposta da questão 3, servindo como suporte para os alunos na produção oral de uma receita culinária. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva, solicitem aos alunos que atentem-se ao ritmo de leitura dos colegas, para que possam realizá-la de forma harmoniosa e rítmica. Uma sugestão para a proposta de realização da questão 2 é dividir os alunos em 6 grupos, destinando uma pergunta para cada grupo. Após o grupo responder, abram a discussão para os demais grupos, convidando-os a comentarem a resposta dada e acrescentarem suas ideias, promovendo um momento rico em troca de ideias. Garantam que, durante esse momento, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 5 imagens de pratos típicos da sua cidade ou de pratos apreciados pelos alunos. Esse material será importante para a realização de uma atividade, objetivando a elaboração coletiva de uma receita culinária que subsidiará a escrita individual dos alunos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após realizarem a questão 1, convidem os alunos a compartilharem as 3 ideias que representaram. Após todos se pronunciarem, expliquem-lhes que deverão escolher apenas uma das ideias para sua produção textual e, caso desejem, poderão pedir a opinião do colega ao lado para lhe ajudar na escolha. A proposta de realização da questão 3 é em duplas. Permitam que os alunos formem as duplas como desejarem. Caso tenham um objetivo específico, indiquem como deverão formar os pares. Ao concluírem o que lhes foi solicitado, convidem algumas duplas para socializarem com os demais colegas o que conversaram sobre um dos alimentos. Ao final, questionem o alimento preferido dos alunos, dentre os 4 apresentados. Registrem no quadro a quantidade de vezes que cada alimento foi escolhido e convidem os alunos a observarem qual foi o alimento preferido da turma. Finalizem a atividade promovendo uma breve discussão sobre qual dos alimentos poderiam considerar ser o mais saudável e qual o menos saudável e por quê. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento multimídia para exibir em um vídeo de preparação de uma receita culinária de sua escolha. Essa atividade possibilitará aos alunos um momento diferenciado de envolvimento com a temática dessa sequência didática. Iniciem essa atividade exibindo o vídeo para os alunos e, em seguida, proponham uma roda de conversa a respeito do conteúdo apresentado. Solicitem aos alunos que citem as características do gênero textual receita. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, escrevam no quadro as falas dos alunos acerca das características da estrutura do gênero textual receita culinária. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita
deverá ser realizado na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto introdutório, solicitem aos alunos que releiam silenciosamente as receitas que escreveram na atividade. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de realização das questões 2 e 3 é em duplas. Orientem os alunos na composição das duplas da forma que vocês desejarem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Uma sugestão para possibilitar que a produção das receitas escritas pelos alunos cumpra sua função social seria compor um livro de receitas da turma e disponibilizá-lo na forma impressa ou digital. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo!